Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o deputado Chico Vigilante, falando aqui da minha casa, no setor Pessoa, aqui na Ceilândia. E hoje eu tenho o prazer de receber na nossa sala de conversa a professora Edileuza Fernandes. Edileuza é professora da Fundação Educacional do Distrito Federal, da Universidade de Brasília, e foi subsecretária da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E nós temos um grande debate hoje, envolvendo o Brasil inteiro, mas notadamente aqui no Distrito Federal, que é a questão da volta às aulas. Isso tem mexido muito, são 560 mil alunos das escolas públicas do Distrito Federal, e eu sei que eles estão muito preocupados com relação a tudo isso. E nós achamos por bem convidar uma especialista para que ela venha e fale aqui, agora, ao vivo, diretamente do nosso canal de Facebook, mas também do YouTube, das preocupações, como é que se dará isso, se realmente o Distrito Federal está preparado para a volta às aulas. Boa tarde, Adilson. A palavra está com você. Bem-vinda. Obrigada, Chico. Boa tarde a você. Quero também cumprimentar a você e a sua equipe pela iniciativa de promoção dessa discussão, desse debate. E também boa tarde, aos colegas, aos professores, a quem estiver nos assistindo e participando conosco nessa tarde. Tá? Uma alegria estar aqui com você. Bom, então esse tema, da plano de volta às aulas, que foi apresentado pela Secretaria de Educação e está publicizado tanto no site como nas redes sociais, para que todos possam conhecer e discutir, é um ponto de partida, não é? Para que nós todos possamos pensar sobre esse momento. Eu gostaria de, antes de entrar na discussão do plano, dizer de qual é o lugar, né, do meu lugar de fala. Né? Eu falo como uma educadora, com compromisso de educadora que trabalhou durante 30 anos na rede pública de ensino do Distrito Federal e que participou, né, junto com tantos outros colegas, da elaboração de algumas políticas públicas que ainda estão hoje sendo implementadas pela rede, como a ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos, com a política do Bloco Inicial de Alfabetização, o BIA, a proposta de organização escolar em ciclos e também a proposta para o ensino médio de organização de tempo e espaço em semestralidade, e a política que nós consideramos mais significativa, porque ela abarca todas as outras, que é a política curricular, né, do currículo em movimento. Então, esse é um dos lugares de onde eu falo, né, de professora que tem ainda o compromisso com essa rede, com essas políticas, também como professora da Universidade de Brasília, que é uma instituição que tem um compromisso com a sociedade do DF. Então, eu desenvolvo estudos e pesquisas sobre a educação básica, não é? É o meu objeto de estudo, de preocupação, de tentar compreender, desvelar e trazer contribuições no sentido da produção do conhecimento. Sobre a educação básica, que eu oriento pesquisas de mestrados, de mestrandos, muitos professores da rede, inclusive. Então, é importante a gente dizer que esse processo, esse trabalho e essa leitura desse documento, ele vai na direção de apontar algumas questões, não é, do ponto de vista contributivas, que elas possam servir de contribuição para a gente pensar o momento que a gente está vivendo e a gente poder perspectivar de uma forma coletiva, né? E pensando também que é nesse espaço de rede pública onde eu tive a possibilidade e o privilégio de me constituir, né, foi minha primeira experiência como docente, de me inserir na carreira magistério, de me formar, me constituir como professora. Então, é um espaço que eu tenho, assim, muito carinho, muito cuidado quando eu trato, né, e, ao mesmo tempo, muito respeito pelos colegas que estão nessa rede. Então, acho que é importante deixar claro que as reflexões feitas, inclusive que eu me dispus
né, gastar um pouco do meu tempo, usar um pouco do meu tempo para analisar cuidadosamente, para buscar articulações com os demais documentos da rede, com o currículo, e propor reflexões que não são reflexões despretensiosas e nem responsáveis, não é? As reflexões se dão, né, desde o domingo que eu estou postando as análises de cada parte, elas têm o objetivo de contribuir para qualificar ainda mais essa proposta que foi elaborada por colegas da rede, por colegas que estão hoje lá na secretaria, na gestão, tanto no nível central, intermediário e também local, que são as escolas, e por quem eu tenho muito respeito, né? E eu entendo, inclusive, é visível todo o empenho e o esforço que eles estão tendo de pensar uma proposta para uma conjuntura, para um momento que não é nada fácil, não tem sido nada fácil, né? Para nenhum de nós, para nenhuma rede, para nenhum sistema, e que a gente tem procurado, é visível todo esse esforço empreendido e as dificuldades que envolvem pensar uma proposta para atender uma rede com quase 500 mil estudantes, né? Então, hoje pela manhã eu assisti a uma live que foi organizada por colegas da rede, não é? Com gestores da secretaria dos 3 níveis, do nível central e do nível intermediário, desculpa, e que a gente percebe que há uma disposição para discutir e aprimorar a proposta, não é? E eu vejo, inclusive, que quando se apresenta a proposta publicamente e ela é colocada publicamente para uma consulta, né, ela é divulgada para uma consulta dos profissionais, da sociedade, então ela está se colocando para receber as críticas, né? E as críticas são no sentido de provocar uma reflexão e de contribuir para a gente pensar caminhos possíveis diante do que a gente tem. Claro, todos nós fomos pegos de surpresa com essa pandemia, né, Chico? Ninguém imaginava em janeiro, fevereiro, as coisas já estavam se anunciando, mas a gente não imaginava que nós seríamos afetados de uma forma tão intensa. E aí a gente entende, inclusive, que todas as instituições da sociedade foram afetadas. No nosso caso, o campo educacional, ele tem uma afetação diferenciada, porque houve a necessidade de uma suspensão da oferta presencial de atividade didático-pedagógica, tanto na educação básica quanto na educação superior. E aí, a gente trazendo, inclusive, dados da Unesco, as redes de ensino do mundo todo foram afetadas pela suspensão das aulas. Então, olha só, nós temos 80% dos estudantes do mundo sem aula. Isso significa 1,3 bilhão de alunos de todo o planeta que não estão tendo a possibilidade de terem atividades presenciais, né? Então, a pandemia tem exigido que nós todos desenvolvamos a capacidade de nos reinventar, não é? De reinventar as instituições, os processos, as relações, e eu vejo que é esse movimento que o seu gabinete está propondo, e que nós estamos aqui hoje para tentar discutir um pouco isso, né? Mas aí eu queria, inicialmente, feitas as considerações iniciais, lembrar, Chico, que nós não podemos desconsiderar que as dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, por exemplo, para disponibilizar a oferta de ensino remoto ou de educação remota aos nossos estudantes, ela se deve também, a gente não pode esquecer isso, que antes da pandemia, o campo educacional brasileiro já estava vivendo um cenário não muito alvissareiro, a gente já estava vivendo graves crises, não é? Decorrente do modelo de organização da nossa sociedade, da forma como essa sociedade se estrutura, que ela já é, né, na sua estrutura, desigual, e a gente entende, inclusive, que tanto a educação pública, reconhecemos, tanto a pública quanto a privada, a educação privada, elas são afetadas, né, os dois sistemas são afetados de forma generalizada, embora de maneiras diferentes. A gente está vendo, por exemplo, a rede privada com questões, né, singulares. E aí a gente, na educação pública, a gente tem que pensar, por exemplo, que antes da pandemia a gente já estava vivendo aí, a partir da aprovação da PEC 95, que impôs um teto de gastos, né, e nós vimos que isso passou a repercutir no rebaixamento salarial, na desvalorização dos profissionais, no desinvestimento da carreira, ausência de política de formação continuada de professores, e defasagem salarial, precarização do trabalho. Então, a gente percebe que isso também reverbera
na criação das condições de trabalho nas instituições, na própria estrutura física, tecnológica, que a gente está vendo hoje, que nós temos muita precariedade em relação a isso, né? O cumprimento do Plano Nacional de Educação, do Plano Distrital de Educação, também tem sido afetados. A gente tem visto, por exemplo, que o Observatório do PNE indica que, no 6º ano de vigência do PNE, nós conseguimos alcançar somente 4 metas, com algum avanço, né, nem foram na totalidade, e 16 metas estão completamente estagnadas. Então, a gente percebe que antes-pandemia já era um cenário crítico para o campo educacional, e que a gente está percebendo agora, na pandemia, nesse contexto, né, que essa fragilidade, essa falta de investimento, a ausência de políticas públicas, faz com que nós tenhamos condições menos favoráveis para pensar alternativas de atendimento aos nossos estudantes. Então, eu queria também trazer aqui só os dados para a gente entrar no plano, para a gente perceber qual é o cenário em que a gente discute hoje o retorno, né, ou a proposta de atividades por meio de ensino remoto ou educação remota. Os dados do Censo Escolar de 2019, que levantou informações, dados de disponibilidade de recursos tecnológicos em escolas de ensino fundamental no Brasil, né, o que seriam esses recursos, que eles consideram recursos tecnológicos, né, a partir do censo? Lousa digital, computador portátil, tablet, internet para professores e alunos e administração da escola, secretaria, equipe gestora. No item desse censo que trata do acesso à internet para o processo de ensino-aprendizagem, a gente tem uma realidade que já nos dá uma indicação de como que nós não temos, nem do ponto de vista da estrutura das escolas, as condições necessárias para a gente pensar esse trabalho da forma como a gente está tentando pensar, né? Então, para a gente ter uma ideia, a rede estadual no Brasil, apenas 64% das nossas escolas de ensino fundamental tem uma cobertura, tem acesso à internet. Na rede municipal, 29,5%, e a rede privada, 57,4%, isso aí no ensino fundamental. Então, a gente percebe que nem as redes de ensino reúnem as condições materiais de infraestrutura de tecnologia, para poder pensar esse acesso. Os dados do PNAD também indicam que menos de 40% dos nossos estudantes da educação básica da rede pública têm computador ou tablet em casa. E mais da metade dos estados brasileiros têm domicílios com menos de 60% de acesso à conexão com a internet banda larga. Se a gente pega outro dado, quando a gente pensa, por exemplo, no ensino remoto, em que as famílias terão uma contribuição no sentido de acompanhar as atividades dos estudantes, nós temos, a partir dos dados também do PNAD, uma indicação de 38 milhões de pessoas em analfabetismo funcional, o que vem impactar o apoio às crianças e aos adolescentes pelas famílias em casa, não é? Então, em certa medida, a gente tem que entender também que cenário é esse, que comunidade escolar é essa, que contexto que nós temos para a gente pensar a proposta, né? Bom, então, esse é o nosso cenário, e ainda é nesse contexto que os nossos olhares estão se voltando para a escola. E eu vejo que essa é uma oportunidade para nós discutirmos um ensino remoto emergencial, que eu quero chamar de ensino remoto emergencial, porque ele é para uma situação específica da pandemia, não é? Ele não vem para se perpetuar. E não perdermos de vista que no pós-pandemia, a educação também precisa continuar no foco das nossas preocupações, no foco dos nossos debates, né? Porque nós estamos vendo aí desde 2016 que os fatos estão acontecendo, não é? A PEC, as medidas, os cortes de recursos, e nós não estamos nos colocando de uma forma mais contundente e mais reativa em relação a esse cenário. Então, antes de entrar nas questões do plano, eu acho importante a gente também diferenciar EAD, que é a educação à distância, que é a modalidade de educação à distância, do que o plano da Secretaria do DF está
propondo, né? O plano não está propondo uma educação à distância, ela está propondo a oferta de ensino remoto, por meio de videoaulas, por meio de atividades online, ou também por meio de atividades impressas, como a gente pôde ver. Primeiro, a gente precisa entender, né, que eu não sou contrária à modalidade da educação à distância, eu vejo que tem aí o seu lugar, é uma modalidade prevista na legislação, na LDB, e é um modo de oferta, né, previsto na legislação, que tem uma concepção de ensino-aprendizagem, que tem legislação, que tem uma estrutura própria, que tem parâmetros próprios, que pressupõe, né, acontecer em ambientes virtuais de aprendizagem, que tem o seu lugar e um público potencial de sujeitos mais preparados do ponto de vista, tanto das experiências, da idade, da maturidade, para poderem vivenciar processos de formação por meio da educação à distância. Então, é importante a gente diferenciar e dizer que a modalidade da educação à distância, ela tem o seu lugar na formação dos sujeitos, né? O ensino remoto emergencial, ele seria uma transposição das atividades didático-pedagógicas planejadas pelo professor e que ocorreriam presencialmente na sala de aula para um ambiente online, né? Então, é diferente da modalidade de educação à distância. Então, a gente tem que, hoje pela manhã, assistindo a live, eu vi que algumas pessoas faziam referência ao ensino remoto como se fosse EAD, não é uma educação à distância, né? São questões diferentes e a gente precisa definir isso e ter clareza quanto a isso. O outro aspecto em relação ao plano proposto pela secretaria que a gente tem que pensar, Chico, é sobre o que prevê a Constituição Federal de 88, né? No que se refere à finalidade da educação como um todo. Então, de pleno, que é o artigo 88 da Constituição, que diz que a educação tem a finalidade de contribuir para o desenvolvimento da pessoa, o preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, a gente percebe que é uma finalidade muito ampla, e também muito desafiadora, e que nós não alcançamos apenas em um ano, é toda a educação básica, né? É todo o processo formativo, é a educação básica, a educação superior, para a gente conseguir, de fato, alcançar essa finalidade maior prevista na Constituição. Outro aspecto que a gente tem que pensar também é o que diz o artigo 206, de que o ensino ele será ministrado com base na igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, veja, essa é uma questão que nós temos que ficar muito atentos quando a gente pensa também em uma proposta, porque esse princípio, dada a importância dele, ele é reproduzido na LDB, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. E aí, essa questão, eu quero pegar a questão da igualdade de condição, porque a gente, pelos dados que eu trouxe, né, a gente tem um cenário que, do ponto de vista da igualdade de condição de acesso às tecnologias, nós ainda temos muito que fazer para que a gente possa, de fato, alcançar isso. Precisamos perceber também, observar também a nossa lei de gestão democrática do Sistema Público de Ensino do DF, a 4.751 de 2012, que traz, não é, todos os princípios que nós precisamos observar na gestão das escolas. Tem um princípio que é basilar, que é o da participação da comunidade na tomada de decisões. Eu vejo que esse plano, além de ter a discussão, né, de ser aberta para a discussão com os profissionais da educação, ele também precisa ser discutido com as famílias, com a comunidade, com os estudantes. A própria lei traz o Grêmio Escolar como um colegiado da gestão democrática, não é? Também trazendo o Conselho Escolar, o Grêmio Escolar como colegiados. Então, a gente precisa, de fato, coletivizar esse debate para que esse plano ele não seja só um plano que tenha contribuição de determinados segmentos, porque a nossa lei de gestão democrática, ela prevê, não é, ela garante a participação de todos os segmentos nessa tomada de decisão. E eu vejo que um plano de retorno às aulas,
ou de retomada dos processos educativos de forma remota, pela relevância e pelo o conteúdo que ele traz do ponto de vista de proposição, de grupos que ele vai alcançar e não vai alcançar, a gente precisa, de fato, criar esses espaços de debate com a comunidade. Então, acho que essa é uma questão que a gente não pode perder de vista, né? Não sei se você quer interferir aí, Chico. Professora, nós temos uma situação real que é a seguinte: do meu ponto de vista, nós temos hoje no Ministério da Educação um cidadão que não pode ser chamado de ministro, porque ele deve ser tudo menos o ministro da Educação, né? Não dá para chamar de ministro. Do meu ponto de vista, nós estamos enfrentando uma realidade, uma situação nunca vista na história desse país, onde creio que se tivesse um ministro da Educação que não estivesse preocupado só em ficar desafiando os ministros do Supremo, xingando as pessoas para agradar o chefe dele, ele teria que ter chamado especialistas, teria que ter chamado os secretários de Educação das 27 unidades da Federação Brasileira, gestado um plano, claro, para a realidade de cada unidade da Federação, porque uma coisa é a Amazônia, outra coisa é o Distrito Federal. Mas mesmo dentro do Distrito Federal, nós temos as desigualdades aqui. Nós não podemos comparar as escolas públicas do plano piloto com as duas escolas do Sol Nascente. Não podemos nem sequer tratar uma realidade mais perto, que as escolas de Taguatinga, com a escola de Alméssega, ali na região rural de Brasilândia, não pega nada, né? Portanto, lá no Córrego do Ouro, eu estive lá visitando uma escola onde a gente fui lá com a Reuza e a Laíde. Portanto, é uma situação realmente muito grave. E o governo do Distrito Federal anunciou, me parece que tem um sistema de 1 hora aula, ou meia hora, 30 minutos, na TV Justiça, né? Eu tenho o maior respeito pela TV Justiça. Primeira coisa, que é uma TV a cabo. A maioria dos alunos da escola pública não tem TV a cabo em casa, e o alcance dela é muito pequeno, né? Um alcance limitado. Portanto, do meu ponto de vista, se quisesse fazer algo para valer, algo real, teria buscado um canal, teria pago, e assim como as igrejas, poderia alugar para a Secretaria de Educação, numa rede de comunicação. Tem aí, por exemplo, a TV Brasília, né, que pode, a TV aberta, pode perfeitamente fazer isso, e tem outras, né? Portanto, eu pergunto para a senhora, será que não estão tentando só maquiar e tentar dizer que as coisas aconteceram sem elas terem acontecido absolutamente? Então, Chico, você traz uma questão muito importante, não é, que a gente tem que dar visibilidade, que é a ausência de direcionamentos emanados do governo federal, do Ministério da Educação, para os sistemas as redes, não é? Os sistemas municipais, estaduais e do Distrito Federal de Educação. Então, a gente percebe que há uma ausência de direcionamento nesse sentido. E aí, inclusive, por isso a gente tem que valorizar, né, as iniciativas que as redes estão fazendo de procurarem alternativas, porque as dificuldades são imensas, de fato. Quando não se tem uma diretriz nacional que legitime a tomada de decisão, né, por parte dos entes federados, das redes, das secretarias de educação, e que sejam, inclusive, possíveis de serem materializadas, concretizadas, com financiamentos e com políticas públicas. Então, a gente tem percebido, como você traz aí, ao invés de termos uma preocupação neste momento da pandemia, que é um momento crítico, né, para todas as instituições, de pensar ações voltadas às questões que são apontadas pelos sistemas, que emergem dos diferentes sistemas, e aí você colocou, a realidade do Distrito Federal, ela ainda é privilegiada se a gente comparar a outras realidades.
mas o Distrito Federal também tem essa diversidade. Você citou o caso do plano piloto e do sol nascente, né, que são realidades bem diferenciadas. Mas se a gente pensar dentro do próprio no plano piloto, quando eu estive na EAP como professora formadora, inclusive como fazendo um trabalho com os gestores por meio da educação à distância, na própria EAP havia dias em que nós não tínhamos acesso à internet, que nós não tínhamos como desenvolver as atividades no ambiente virtual, porque nós tínhamos problemas com a internet. Então, mesmo na RA do plano piloto, nós temos diferença entre escolas. Então, assim, a gente tem que pensar essas questões, porque o princípio de igualdade de condições, qual é o sentido dele? É justamente proporcionar a isonomia entre os estudantes. Essa isonomia, né, como você colocou, sol nascente plano piloto, ela é essencial para se promover a equidade entre esses estudantes. Então, qual que tem que ser a nossa grande preocupação agora? Ao propor o ensino remoto, como é que nós vamos garantir as condições de acesso às tecnologias digitais? Você falou aí da TV, né, que nem todos vão ter acesso ao canal fechado, e à internet, e aos estudantes da rede pública nessas diferentes regionais, de forma a contemplar, inclusive, que todos estejam nas mesmas condições, com igualdade de condições. Aí a gente tem que pensar ainda em todas as etapas e modalidades, mas também naqueles grupos que são ainda mais vulneráveis. Por exemplo, os jovens e as jovens que se encontram em cumprimento de medidas socioeducativas, que já não tinham, antes da pandemia, acesso às tecnologias, e que agora não vão ter também, continuam não tendo. Como que esses jovens serão tratados? Meninos e meninas, crianças, estudantes que estão matriculados no sistema público de ensino, mas vivem em situação de rua. E nós sabemos que são muitas, né? A educação especial, a educação do campo, os projetos de educação de tempo integral, as escolas de natureza especial. Então, são tantas especificidades que, quando a gente pensa nesse princípio da igualdade de condições, para que a gente possa, de fato, garanti-lo, a gente teria que pensar uma proposta para todos. Será que isso é possível na conjuntura que nós temos hoje? Eu acredito que é difícil, né? Então, veja bem, e aí o plano, ele vai se caracterizando, ele vai se apresentando como algo desafiador para a rede, para os gestores, para os professores, para a universidade, para todos nós, né? Para você que está aí também trazendo essa questão. E aí eu vejo que eu fiquei de domingo até ontem divulgando algumas análises sobre esse plano, né? Eu acho que as pessoas que estiverem nos assistindo, inclusive, tiveram acesso a essas análises, porque ele prevê atividades mediadas pelas tecnologias para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Né? Olha, professora, a senhora abordou um ponto importante. Eu queria mais um. Tudo que a senhora abordou até agora tem sido importante. Fala para as pessoas que estão entrando aqui agora no nosso computador, no nosso Facebook, aqui no nosso YouTube, que nós estamos conversando na tarde de hoje, na sexta-feira, com a professora Edileuza, que é especialista em educação. Portanto, queria que a senhora apontasse agora os principais pontos de fragilidade do plano. Uhum. Então, da análise que eu fiz, né, a primeira questão que a gente precisa pensar é uma das fragilidades é pensar na igualdade de condições para todos os estudantes. O plano, e hoje pela manhã eu fui percebendo também pelos comentários as inquietações das pessoas que assistiram em relação a esses grupos que eu coloquei, que eu falei aqui anteriormente, os estudantes do sistema de socioeducação, as escolas de natureza especial, educação integral, a semestralidade e a EJA, a educação do campo também é algo que não tem sido discutido no plano. A educação infantil, que não há, inclusive, previsão legal na Constituição e nem na LDB, para que a educação infantil tenha oferta de atividades mediadas pelas tecnologias, e aí a gente, né, precisa recorrer, inclusive, à própria BNCC
e o currículo da rede, que prevê que as creches e a pré-escola elas têm o objetivo maior, né, geral, de ampliar o universo de experiências, conhecimento e habilidade dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, mas atuando de uma maneira complementar à educação familiar. E que não caberia, até porque, do ponto de vista legal, não há previsão para isso, a oferta de educações de ensino remoto para essas crianças, essa é uma grande fragilidade, inclusive o próprio movimento, não é, que discute, que pesquisa e que trabalha, defende a educação infantil e a creche e a educação infantil já apresentou algumas proposições nesse sentido e alguns questionamentos. Nós temos também a preocupação com o bloco inicial de alfabetização, que são as crianças que estão, né, de 6 a 8 anos, no período que nós consideramos que é de desenvolvimento, que é fundamental ter a intervenção direta do professor, né? Que são crianças que estão vivenciando e desenvolvendo hipóteses de escrita diferentes, de forma diferenciada, e que requer toda uma orientação individualizada. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar, e ela tem como que o professor, né, por meio de atividades remotas ou atividades impressas, fará essa intervenção didático-pedagógica para poder, de fato, garantir que, considerando as hipóteses de escrita dessas crianças, e também garantindo que elas, de fato, tenham aprendizagem. Então, a alfabetização também é uma outra preocupação. E um outro ponto que eu percebi, e que eu vejo que ele é inadequado nesse momento, é que o plano ele expressa uma preocupação uma preocupação excessiva com a avaliação de rede. É necessário avaliar os desempenhos dos estudantes das escolas e das redes? Não é? A gente não está dizendo que não seja. A previsão no Plano Nacional de Educação e no PDE também, a meta 7 trata sobre isso. Mas percebe-se que há uma preocupação de se garantir que as escolas continuem desempenhando essa função, né, de certa forma, de reprodução de um sistema que é orientado pelos resultados de testes e avaliações. A gente viu agora, por exemplo, Chico, a polêmica em torno da data do Enem, né, o movimento que tomou força aí pelo adiamento do Enem. Então, a gente não parece sensato pedagogicamente, nem politicamente, que a avaliação de desempenho dos alunos seja o ponto a orientar as ações neste momento de pandemia. Então, eu vejo que avaliar o desempenho por meio de testes de rede nesse momento de pandemia e também no pós-pandemia, porque a gente tem que pensar o seguinte, os nossos estudantes, eles tiveram um período longo de interrupção, né? Eles continuaram tendo aprendizagens? Continuaram, eles estão lá nas suas famílias, eles estão realizando diferentes atividades, né, do cotidiano da família, na sua vida pessoal. A educação ela se dá em diferentes espaços, então a educação no sentido mais amplo está ocorrendo, né? O que nós estamos levantando é a educação escolarizada, é a educação que se dá a partir de finalidades, de objetivos e intencionalidades definidas em um projeto pedagógico para atingir a finalidade maior da Constituição. Então, esse processo, nesse momento que a gente está vivendo, ele precisa ser pensado e direcionado em outra perspectiva. Então, eu percebi, né, hoje, por exemplo, na live da manhã, uma preocupação em dizer que o conteúdo de um ano tem que ser cumprido em um semestre. Então, eu acho que a gente tem que, nesse momento, relativizar um pouco essa questão de que o conteúdo tem que ser cumprido. Primeiro, nós não temos como pegar aquele plano de curso que foi feito pelos professores na Semana Pedagógica de 2020, em fevereiro, e querer cumprir aquele plano. Aquele plano curricular, não tem como a gente retornar, nós não sabemos quando isso vai se dar, mas que seja em setembro, outubro, talvez, a gente nem sabe, são tantas as incertezas. Então, a gente precisa pensar outras perspectivas, e acho que a gente precisa ter um pouco de tranquilidade com essa questão das avaliações externas nesse momento, com os testes de desempenho realizados pela rede, porque isso pode pressionar
o desenvolvimento de um plano de ações que não vão repercutir em aprendizagem dos estudantes, Chico. Então, eu acho que a nossa lógica agora não tem que ser a preocupação com a avaliação, tem que ser em pensar alternativas viáveis. E aí, nesse sentido, né, discutindo e lendo o plano, inclusive, a gente, além dessas questões que eu coloquei, a gente tem uma preocupação também com o professor, com a profissão docente, né? O plano propõe que haverá um grupo que será selecionado para elaborar as aulas, gravar as videoaulas e preparar o material, e haverá um grupo que será responsável pela execução desse trabalho, né, pelo recebimento das atividades, pela correção das atividades. Então, isso levanta uma questão que é histórica na categoria de professores do Distrito Federal, que é a defesa, não é? Que é a preocupação com a profissionalidade docente, com a construção dessa profissionalidade docente, porque a gente reforça por meio dessa divisão de grupos de professores, um que vai pensar e o outro que vai executar. De certa forma, isso vai contra uma luta histórica da categoria docente do DF por essa profissionalidade, que diz respeito a quê? Aos conhecimentos, às atitudes, às práticas, os valores, que são definidores do que é ser professor, né? E que estão na base da construção de uma identidade profissional docente. Então, a gente tem essa preocupação com essa divisão, né? Eu acho que a gente precisa repensar isso no plano, e é importante também considerar que o currículo em movimento, ele traz uma perspectiva teórica, né, da pedagogia histórico-crítica, que dá centralidade à construção dos conhecimentos a partir das práticas sociais dos estudantes, numa perspectiva crítica e mediada, e não transmissiva e reprodutiva. Então, a gente tem que ter uma preocupação também com essas videoaulas e com o material feito por um determinado grupo, que a gente vai estar padronizando aquilo que você falou. O mesmo aluno do Sol Nascente, de uma escola do Sol Nascente, vai receber o mesmo material de um aluno de uma escola do Plano Piloto, a mesma videoaula. Então, a gente vai estar padronizando, homogeneizando um processo de ensino-aprendizagem que tem, né, nessa perspectiva da padronização, da homogeneização, possibilidades muitas de não repercutir em aprendizagem dos estudantes. Bom, e aí, o que eu penso que a gente poderia estar propondo nesse momento, Chico? Eu vejo que os estudantes do ensino médio, da educação profissional, da EJA, do terceiro segmento, eles já têm uma condição do ponto de vista de maturidade, de idade, de experiências, né, de vivenciarem atividades mediadas pelas tecnologias e se inserirem bem nesse trabalho das aulas remotas, do ensino remoto. Então, eu vejo que se a gente potencializasse esse grupo, ensino médio, EJA e a educação profissional, e a gente pudesse, com o outro grupo, né, trabalhar com os professores da educação infantil, do ensino fundamental, com formação, com preparação de material, com uma discussão de um plano curricular para o pós-pandemia, a gente poderia avançar no pós-pandemia de uma forma mais qualitativa, sem uma preocupação tão quantitativa e avançando mais numa perspectiva qualitativa. E o Distrito Federal, ele tem essa condição. Por quê? A educação infantil e o ensino fundamental são organizados em ciclo. Então, no ciclo, a gente trabalha com a perspectiva da progressão continuada das aprendizagens, não é? Que tem como referência maior os objetivos de aprendizagem. Agora, pela BNCC, os objetivos, os direitos de aprendizagem, os campos de experiências na educação infantil. Então, o que nós podemos fazer com a educação infantil e o ensino fundamental? No retorno, no pós-pandemia, e aí eu vejo que esse momento que a gente está vivendo agora, a EAP tem um potencial, tem feito um trabalho também já nesse sentido da formação dos professores, a gente já poderia estar preparando o pós-pandemia com a educação infantil e o ensino fundamental, e os outros grupos que eu falei, a socioeducação, as escolas de natureza especial,
com um plano, a gente poderia, dependendo do momento em que nós retornarmos, agregar o ano letivo de 2021 com o que nós tivermos de 2020, constituindo um ciclo de progressão continuada, em que os professores de cada componente curricular elaboraria um plano integrado, um plano curricular integrado, a partir dos objetivos de aprendizagem de cada disciplina. E esse plano, numa progressão continuada, sem essa preocupação da reprovação de 2020 para 2021, né, de uma avaliação mais classificatória, de 2020 para 2021, mas que nós pudéssemos reorganizar esse conteúdo curricular de 2020 com 2021 e desenvolvê-lo a partir desse trabalho integrado entre os professores. Ao mesmo tempo, em 2021, trabalhando esses conteúdos 2020 e 2021, com projetos, com reforço, com monitoria, e também com o uso de tecnologias, porque o ensino médio já admite uma carga horária com a tecnologia, com o uso das atividades à distância. Então, eu vejo que há possibilidades que viriam a favorecer esses grupos que estão em uma condição de desigualdade, que não têm acesso, e, ao mesmo tempo, nós estaríamos potencializando o trabalho com o ensino médio. Então, eu vejo que é uma alternativa, mas o mais importante do que a gente ficar fazendo prescrição, Chico, eu vejo que é a gente trabalhar na perspectiva da lei de gestão democrática, que diz que a tomada de decisão, que a discussão coletiva, ela deve se dar de forma negociada, de forma discutida, debatida, com a comunidade escolar, com o conselho escolar, com os grêmios, com os diferentes colegiados que compõem hoje a gestão democrática. Professora, está sendo muito esclarecedor a participação da senhora. O Everton, ele está aqui perguntando se nós somos a favor da terminalidade do ano letivo. Eu acho que tem um ponto a ser abordado. Primeiro, qual é a situação hoje real do Brasil, especialmente do Distrito Federal? Eu fico imaginando o aluno da escola pública, mas também da escola privada, que mora aqui no Sol Nascente, que mora aqui na Ceilândia, que passa a partir de hoje ser a cidade com o maior número de pessoas contaminadas, infectadas pelo coronavírus. Fico imaginando a estrutural que das pessoas que foram testadas deu 16% positivo. Como é que está a cabeça dele? Primeiro, como é que eu vou salvar a minha vida? Segundo, a minha avó, meu pai, meu tio, que está aqui em volta. Com outro detalhe, nós temos crianças, e é preciso que as pessoas entendam, quem está assistindo a gente, que não tem o que comer em casa. Não tem. Que não é só um aluno, são ali dentro daquela casa, de repente você tem 3, 4, 5 crianças, tem um pai, uma mãe, portanto, vai para 7, 8 pessoas. Aí o governo, e aquilo, eu confesso para a senhora que eu senti vergonha. Quando eu vi o governo fazer umas trouxinhas, lá no Maranhão chama de trouxa, né? Com um tiquinho de produto em cada trouxinha e dizendo que era para distribuir a merenda escolar para os alunos. Eu fiquei pensando cá comigo, como é que é isso mesmo? Quer dizer que esse menino aqui vai comer e o irmãozinho dele que está ao lado ali não vai comer absolutamente nada? O pai, a mãe que está com fome ali também. Tem até algumas coisas assim que deixa a gente a pensar, né? Eu estava pensando, no dia que eu vi aquela imagem na TV Globo, eu pensei cá comigo, nem o Maluf seria capaz de fazer algo, né? Que uma vez nós, num trabalho que nós fizemos de investigar a exploração infantil, nós fomos a São Paulo, várias capitais, estados e tudo, e lá numa conversa com o prefeito Maluf, ele falou, sabia da vinda de vocês, acabei de criar um programa aqui chamado Irmãozinho de Leite. Eu falei, prefeito, como é que é isso? Não, o menino vai ter a merenda na escola e vai ter aqui vai pegar uma lata de não sei quantos quilos de leite ninho, levar para casa, os irmãos dele ter alguma coisa para comer também, né? Quando eu vi aquela imagem na televisão, eu falei, nem o Maluf seria capaz de fazer o que estão fazendo no Distrito Federal. O que a senhora acha dessa terminalidade
E o que a senhora acha dessas coisas que parece que não está muito bem discutido? A impressão que eu tenho é que não tem especialista na secretaria discutindo isso, de repente surgem ideias que faz é trazer mais confusão e mais intranquilidade para os estudantes do Distrito Federal. Chico, essa questão que você traz, ela entra no princípio da igualdade de condições que eu falei. Quando a gente fala de igualdade de condições para todos da rede, a gente não está dizendo só de acesso à tecnologia ou acesso à internet. A gente tem que pensar também nessa situação que você está trazendo. Essa semana nós vimos aí os índices, o alto índice de famílias, né, de desempregados, de pessoas que estão na informalidade, pessoas que estão com dificuldade de manterem o sustento das suas famílias, de colocarem o pão na mesa todos os dias, né? Nós sabemos que muitas famílias não têm a condição de fazer esse acompanhamento, porque muitos estão com integrantes da família doentes, muitos até com o Covid, e, ao mesmo tempo, essa instabilidade, essa insegurança e esse medo, não é, em torno do vírus, gera uma situação de instabilidade emocional, física, e que ela é acentuada nesses grupos sociais mais desprivilegiados socialmente e economicamente, como você colocou, né? Então, assim, as políticas públicas que nós estamos vendo, tanto do governo federal, né, e a gente tem visto agora também, né, as políticas dos governos locais, elas não estão dando conta de atender a essas necessidades desses grupos historicamente desprivilegiados da nossa sociedade. E que, com a pandemia, a situação se tornou ainda mais grave, porque o que nós estamos vendo hoje é que muitas famílias estão, no dia a dia, tentando sobreviver. E aí eu vejo que, quando nós também apresentamos uma proposta de que a família se comprometa com mais uma atividade, e muitas vezes ela não está dando conta de se comprometer com aquilo que é basilar, que é a manutenção da saúde alimentar da sua família, né, da saúde física, da saúde alimentar, das condições de vida, eu acho que a gente tende a criar um tensionamento maior. E aí é importante, eu quero trazer, inclusive, que eu fiz uma pesquisa usando um questionário online, e eu obtive, não um número significativo de respostas, e uma das questões que eu perguntei às famílias foi como ela estava se sentindo e quais as dificuldades que elas enfrentam para acompanharem os seus filhos nas atividades encaminhadas pelas escolas e que requerem uma atenção, uma dedicação de tempo e de acompanhamento por parte das famílias. E muitas, né, um número significativo, primeiro, 98% dos respondentes são do sexo feminino. Então, a gente percebe que há aí mais uma tarefa delegada às mulheres, né, que já assumem a responsabilidade por cuidar da casa, cuidar dos filhos, muitas vezes de terem são as únicas responsáveis pelo sustento da família e ainda tem que fazer esse trabalho de acompanhamento. Então, a gente também traz mais uma responsabilidade para essa família no momento em que muitas delas estão fragilizadas do ponto de vista econômico e social. Em relação e claro que isso vai interferir no desempenho dos estudantes, né? Se uma família não tem o que comer, como é que ela vai colocar como prioridade realizar uma atividade virtual ou impressa? E aí a questão que foi colocada da terminalidade, eu estou entendendo que a pergunta é se nós somos favoráveis que este ano letivo tenha uma terminalidade. Seria essa a pergunta? Eu estou imaginando que sim. Eu vejo que nós não temos como concluir. Deixa eu acender. Tá, muito. Eu vejo que nós não temos como concluir, Chico, que nós mal começamos, né? Nós tivemos aí o quê? Menos de um mês e pouco de aula,
né? Então, eu acho complicado a gente pensar agora que nós vamos, mesmo com atividades remotas, a gente vai dar. Porque eu acho que a preocupação tem que ser para além do cumprimento da carga horária, para além da dimensão quantitativa desse trabalho pedagógico. A gente tem que pensar na dimensão qualitativa desse trabalho. Então, na perspectiva da preocupação qualitativa, que quer dizer o quê? A nossa preocupação são as aprendizagens dos estudantes. Então, a gente tem que trabalhar na perspectiva, por isso que eu falei, de um grande ciclo, congregando 2020 com 2021. Isso significa o quê? Que nós não teríamos como concluir 2020. Né? Essa é uma perspectiva que a gente tem que começar a pensar sobre ela. Se a gente quiser avançar numa perspectiva, num processo de formação dos nossos estudantes, que se paute pela dimensão qualitativa do trabalho e que esteja alinhada ao que o currículo A immobiliário. não ser que seja a educação do faz de conta, né? Porque eu acho que a não ser que seja a educação do faz de conta. Porque a gente não pode fingir que está ensinando e que está trabalhando, que está conseguindo fazer esse trabalho como ele deve ser, e fazer de conta que os alunos estão aprendendo, né? Eu acho que esse faz de conta, a gente não pode ter aí um simulacro de ano letivo. Eu acho que a gente tem que... E Chico, nós estamos numa guerra, né? Nós temos um inimigo invisível. Nós temos que pensar que o contexto que nós estamos vivendo é um contexto desde a Segunda Guerra Mundial, né? Os especialistas estão dizendo que essa é a maior crise que afeta a humanidade, porque afeta de forma globalizada. Então, a gente tem que começar, e se a gente está querendo garantir um mínimo de qualidade nos processos educativos, a gente tem que pensar outras alternativas, e pensar na flexibilidade disso. E aí eu quero levantar também uma questão. Os sistemas, e eu já falei anteriormente, as avaliações são sim importantes, são elas, inclusive, que orientam a elaboração de políticas públicas, avaliações de redes. Se nós não cuidarmos desse processo, preocupados com a dimensão qualitativa dele, que pressupõe todas essas questões que eu tenho discutido desde domingo, nós corremos o risco, inclusive, de que isso venha, sim, repercutir na queda do desempenho da rede pública do ensino do DF, por meio do SAEB, né? Os indicadores de qualidade. Então, eu acho que se há essa preocupação quantitativa, ela é uma consequência de um processo que requer um olhar qualitativo sobre ele. Então, eu acho que nós temos alternativas, eu acho que a gente tem que ser menos prescritivo, eu acho que a gente precisa ouvir as famílias, ouvir os professores, os gestores, e buscar, né, os melhores caminhos. A lei de gestão democrática, ela nos legitima nesse processo. Eu vejo, inclusive, que nós temos um Conselho de Educação que tem condição de aprovar uma proposta diferenciada para o Distrito Federal, nesse sentido do ciclo 2020-2021, com progressão continuada, sem reprovação em 2020, né? Que a avaliação formativa diagnóstica ela seja a balizadora de todo o processo e que a gente possa, inclusive, voltar no retorno, ter uma preocupação maior com a humanização dessas relações no espaço da escola, porque muitos professores, educadores, profissionais, gestores, e as crianças, os estudantes também estão sendo afetados e voltarão, de certa forma, com algumas fragilidades do ponto de vista na dimensão emocional e física. Então, a gente tem aí uma série de elementos para pensar e buscar, inclusive, a construção de uma rede, né, uma rede de apoio com a saúde, com os CRAS, com a educação, para que a gente possa potencializar o trabalho que a gente vai poder fazer no pós-pandemia. E aí eu vejo que criar as condições didático-pedagógicas favoráveis à aprendizagem dos nossos estudantes, ele passa fundamentalmente por a gente fazer uma inversão de valor agora, né? Eu vejo que a nossa preocupação não deve ser com a questão de cumprimento de dias, porque a gente, de fato, não vai conseguir cumpri-lo este ano, nem que a gente queira. E aí, se a gente fizer esse exercício de querer cumprir,
porque a gente precisa fazer um teste diagnóstico, porque os objetivos que vão ser cobrados nesse teste precisam ser alcançados, a gente corre o risco de, primeiro, não garantir a igualdade, né, não garantir o princípio da igualdade, e, ao mesmo tempo, criar um simulacro de ano letivo. Né? Eu vejo, nós temos uma carreira docente no DF muito qualificada, Chico, os nossos profissionais da educação são muito qualificados, e eu vejo que, na discussão com eles, a gente tem como avançar. Bom, professora, eu quero agradecer aqui as centenas de pessoas que nos assistiram até agora. Tem alguns nomes que estão destacados aqui, por exemplo, a Mara, a Maísa, a Maria Viana, o Gerson Farias, o Valcia, o Cláudio Oliveira, a Ana Cristina, a Cláudia Costa, o Roberto Dias, Adriano Nunes, Cátia Augusta, Reuza Fernandes, Elaine Santos, Henrique Joca, Rejane Borges, Fátima Ananias, Everton Baraúna, Liliane de Souza, Márcia Mais, Clerton Evaristo, Elia Mara e Rubens Percas. Eu quero agradecer essa oportunidade de trazer a senhora aqui na nossa sala de bate-papo. Foi um bate-papo realmente muito esclarecedor. Nós estamos dando o nome aqui de Conversa com o Chico Vigilante, né? E eu quero lhe convidar novamente. Daqui a 30 dias, eu acho que as coisas já vão estar mais ou menos, não é, tranquilas ou com mais preocupação ainda. E eu vou convidar a senhora para daqui a 30 dias, que é exatamente no dia 29 de junho, para uma nova conversa aqui na nossa sala, conversa com o Chico Vigilante, às 17 horas. A senhora, por favor, coloque na sua agenda. As pessoas que nos assistiram, agenda também, e vamos estar aqui conversando novamente. Quero agradecer a senhora e coloco as suas despedidas aqui do nosso canal. Bom, eu já coloquei aqui, vou colocar na agenda e quero agradecer a oportunidade da interlocução com você, com o seu gabinete, também com a comunidade educacional do DF, com a sociedade do DF, né? Dizer que realmente é um momento em que todos nós estamos com muitas incertezas, com muitos medos também. Nós temos, eu acho que nossa preocupação maior agora é com a vida, com as vidas, não é, dos nossos estudantes, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, enfim, né, das pessoas por quem nós temos apreço. A educação para nós né, a educação é uma prática social, então ela é construída no diálogo, no debate, construída também com muito embate, por meio de muitos conflitos, mas eu vejo que né, eu confio muito na nossa capacidade né, da rede do DF de encontrar alternativas. Né? Eu, assim, como professora que estive 30 anos nessa rede, e que também passei por diferentes situações, nenhuma parecida como essa, claro, mas a gente sabe do potencial dessa rede, e eu acredito que os nossos gestores, né, responsáveis que são, e a gente tem visto já, né, as sinalizações que têm sido feitas para coletivizar a discussão do plano. Então, eu vejo que você já está apontando aí daqui a um mês, né, a gente já vai ter uma outra perspectiva para poder fazer uma outra avaliação, e aí eu vejo que nós também, que estamos estudando, que estamos discutindo, que estamos conversando com colegas da rede também, eu recebo muitas ligações, mensagens, e-mails de colegas com quem com quem eu me relacionei durante muito tempo e que eu continuo me relacionando agora estando lá na universidade. E a gente tem procurado pensar sobre essas alternativas, né? E assim que os nossos colegas da secretaria não entendam como uma crítica despropositada, mas como uma tentativa de ajudar a pensar alternativas que sejam mais viáveis e que garanta o direito de todos terem acesso. Acho que a gente não pode excluir ninguém, né? Eu fiz um levantamento lá com os meus estudantes da graduação, Chico, e eu mandei um e-mail para cada um e perguntei quem tinha computador e quem tinha acesso à internet banda larga.
né? Porque nós não estamos tendo atividades lá. E foi surpresa para mim, porque eu também imaginava, às vezes a gente imagina um aluno da UNB, da graduação, mas eu recebi muitas respostas de alunos dizendo, professor, eu não tenho nenhuma coisa nem outra. Aí eu perguntei, mas como é que você está se comunicando comigo? Ah, porque eu tenho créditos. Eu coloco créditos no meu celular. E eu só posso colocar créditos quando eu tenho dinheiro para colocar. Então, eu não tenho como acessar o ambiente virtual. E então, acaba assim, numa velocidade, né? E acaba numa velocidade, né? Você abre, você faz, né, baixa um vídeo, acabou. Então, assim, a gente tem que pensar, e aí eu tenho 90 estudantes, mas se 5 não têm a condição, como é que eu vou fazer com esses 5? Eu vou deixar os 5 para trás? Né? Então, eu trabalho também na perspectiva de nenhum a menos. Eu acho que a gente tem que pensar nisso e eu confio que a gente vai encontrar a melhor alternativa. Muito obrigada e um abraço a todos e todas. Muito obrigado, senhora. Obrigado às pessoas que nos assistiram até agora. Portanto, fica marcado, dia 29, às 17 horas, a professora Edileuza volta aqui novamente. Eu quero agradecer a todos e todas que acompanharam a nossa conversa aqui, dizer que você pode copiar, reproduzir, divulgar. Direitos autorais aqui não é reservado. Fica à sua vontade, a seu critério. E me acompanhe aqui no meu canal do Facebook e no YouTube. Essa é a ferramenta que a gente tem de divulgação de ideias diferentes. Um abraço a todas e a todos e tenhamos todos um final de sexta-feira de muita paz, final de semana de muita paz e tranquilidade. E se puder, não sai de casa. E se sair para a rua, vai de máscara, lava as mãos com álcool. Vamos, sabe, desafiar a morte. É bom viver, né? É tão gostoso a vida. Vamos fazer isso. Combinado entre a gente. Ninguém vai morrer dessa pandemia. Só fazer as coisas direitinho. Abraço a todas e a todos e boa noite. Boa noite.